Olá, eu sou a Ceres. Dando continuidade ao estudo da edição autêntica de 1868 de A Gênese, vamos analisar agora o item Sucessão Eterna dos Mundos, no capítulo 6, Uranografia Geral. Este trabalho é realizado em parceria com Ariane Neto, cuja presença é essencial nessas análises. Sua leitura atenta, suas observações cuidadosas e sua firmeza metodológica são um verdadeiro norte para mim. Muitas das correções e ajustes que vocês verão aqui nascem justamente desse diálogo constante entre nós, um exercício conjunto de rigor, coerência e honestidade intelectual. Nosso critério será explicar o que o texto afirma, situar suas ideias no contexto científico do século XIX e, em seguida, distinguir o que a cosmologia atual descreve, indicando convergências ou divergências quando houver. Não se trata de equiparar o texto espírita à física moderna, nem de reinterpretá-lo fora de seu contexto histórico. Trata-se de distinguir planos. Se o conteúdo interessa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos. Aproveite e deixe seu comentário. Afinal, a sucessão dos mundos é física, espiritual ou ambas? Galileu afirma no texto que uma única lei primordial e geral foi dada ao universo para assegurar sua estabilidade eterna. Essa lei é descrita como universal, eterna, manifestada por forças diretrizes da natureza. Ao longo do capítulo, essa lei recebe diferentes denominações: lei geral, lei suprema, lei que rege o fluido cósmico, lei que governa as forças universais. É importante observar que não se trata de uma lei física específica, como a gravitação. Trata-se de um princípio unificador que estaria na base de todas as forças naturais. No século XIX, era comum a busca por princípios universais capazes de explicar a totalidade dos fenômenos naturais. A física contemporânea descreve o universo a partir de múltiplas interações fundamentais: a gravidade, o eletromagnetismo, a interação nuclear forte, a interação nuclear fraca. Até o momento, não há confirmação experimental de uma lei única, plenamente unificadora de todos os fenômenos. Quanto à eternidade do universo, o modelo cosmológico padrão descreve um início com altas temperaturas e denso, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A noção de estabilidade eterna não integra o modelo científico vigente. Portanto, a convergência na ideia de que o universo é regido por leis universais, a divergência quanto à concepção de uma única lei suprema já estabelecida e quanto à eternidade do universo. No item 49, Galileu narra que a própria substância cósmica primitiva, sob a ação da lei primordial, descreve diferentes estágios de organização. Primeiro, como um centro fluídico dos movimentos, depois, como gerador dos mundos, e, por fim, como núcleo central e atrativo das esferas que se formam ao seu redor. A matéria é definida como dinâmica e submetida a transformações sucessivas. O texto também afirma que as mesmas leis que presidem a formação da matéria presidem a transformação e a decomposição. No contexto do século XIX, essa ideia dialogava com as chamadas hipóteses nebulares
de formação dos sistemas planetários. A mais conhecida era a hipótese de Laplace, segundo o qual os sistemas estelares se formariam a partir da condensação e rotação de uma massa inicial difusa de matéria. Ou seja, já se admitia que os astros não eram estruturas fixas e eternas em sua forma, mas resultado de processos de organização progressiva da matéria. A cosmologia moderna descreve a formação e a evolução das estruturas cósmicas por meio de processos físicos observáveis, tais como condensação gravitacional de nuvens moleculares, formação de estrelas, formação de sistemas planetários por discos protoplanetários, evolução estelar com fases distintas. Há convergência estrutural na ideia de formação por aglomeração e transformação da matéria entre Galileu e a física moderna. No entanto, a reciclagem de matéria descrita pela astrofísica hoje ocorre em escala local, dentro das galáxias. Não há evidência científica de regeneração eterna do universo inteiro como sistema total. O texto afirma no item 50 que um mundo percorre o tempo correspondente à sua organização e, ao atingir seu limite, extingue-se. Essa extinção não é descrita como aniquilação absoluta, mas como transformação. Os elementos constitutivos retornariam ao laboratório da criação, podendo participar de novas formações. No século XIX, o que estava consolidado não era ainda a formulação moderna, massa-energia, mas o princípio de conservação da massa, que afirmava basicamente isso. A matéria não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma. Esse princípio foi sistematizado no final do século XVIII por Lavoisier, dentro da química, com a famosa formulação: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso significava naquele contexto? Significava que em qualquer reação química a quantidade total de matéria permanecia constante. A massa ou matéria podia mudar de estado, combinar-se, decompor-se, mas não desaparecer nem surgir do nada. No século XIX, essa ideia já estava amplamente aceita na física e na química. Então, quando Galileu fala que a morte não é aniquilação, os elementos retornam ao laboratório da criação, há transformação e não destruição absoluta. Isso dialoga com o ambiente científico da época, que já trabalhava com a noção de conservação da matéria. É importante notar que eles ainda não conheciam a equivalência massa-energia, que só viria com Einstein no século XX, a física nuclear e a transformação de massa em energia. Portanto, no século XIX, conservação significava conservação de matéria, não só de massa, mas de energia no sentido moderno. A astrofísica confirma que estrelas esgotam seu combustível nuclear, podem colapsar ou explodir. Elementos pesados são dispersos no meio interestelar. Novas estrelas e sistemas podem se formar a partir desse material. Existe convergência quanto à transformação e reciclagem local da matéria. Entretanto, isso não implica comprovação de sucessão eterna do universo como totalidade. No item 51, o texto afirma que mundos se sucedem aos mundos, sóis se sucedem aos sóis, mas o mecanismo universal permanece. Também menciona que a luz que observamos pode provir de astros já extintos. No século XIX, já se conhecia a finitude da velocidade da luz,
o que tornava essa afirmação coerente com o conhecimento astronômico da época. A cosmologia moderna estabelece que a luz possui velocidade finita. Observamos objetos como eram no passado. O universo observável possui idade estimada em cerca de 13,8 bilhões de anos. O modelo cosmológico atual, aceito, conhecido como modelo do Big Bang, descreve o universo como tendo evoluído a partir de um estado extremamente quente e denso, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Isso não significa necessariamente que o universo surgiu do nada, no sentido filosófico, mas que o estado observável do universo teve um início físico identificável. A partir das evidências observacionais, como a expansão do espaço e a radiação cósmica de fundo, o modelo descreve uma história evolutiva finita no tempo. Portanto, do ponto de vista científico atual, não há comprovação de eternidade absoluta do universo. O que existe é um modelo que descreve sua evolução a partir de um estado inicial observável e hipóteses teóricas sobre possíveis cenários anteriores ou futuros, ainda não confirmadas empiricamente. Assim, a noção de eternidade no sentido metafísico de existência sem início nem fim não faz parte do modelo científico estabelecido. Hoje, se trabalha com modelos estáveis, evidência baseada na observação e uma estrutura matemática coerente. Há convergência na ideia de sucessão de astros, há divergência quanto à concepção de eternidade absoluta do universo. O texto amplia a perspectiva no item 52 e afirma que a sucessão dos mundos se estende indefinidamente. Nesse trecho, a sucessão é apresentada em perspectiva indefinida no tempo, situando-se no plano da concepção espiritual do texto, e não no campo de uma hipótese física mensurável. Não se trata de formulação baseada em observação astronômica, mas de uma ideia de continuidade universal. A cosmologia contemporânea descreve bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, escalas de bilhões e trilhões de anos. A ciência descreve essas escalas em termos físicos observáveis, isto é, a partir de dados mensuráveis obtidos por instrumentos e analisados por modelos matemáticos. Essas descrições baseiam-se, por exemplo, em medição da luz emitida por galáxias distantes, desvio para o vermelho, redshift, que indica a expansão do espaço, observação da radiação cósmica de fundo, modelos de evolução estelar fundamentados na física nuclear. Assim, quando a cosmologia fala em bilhões de anos ou em bilhões de galáxias, está se referindo a estimativas construídas a partir de evidências observáveis e cálculos físicos, não em afirmações de caráter metafísico. A eternidade absoluta não é um conceito pertencente ao domínio operacional da cosmologia científica. Ou seja, não é que haja divergência interna, é que a categoria não faz parte do método científico vigente. O texto Sucessão Eterna dos Mundos apresenta uma concepção estruturada de formação, transformação, extinção e continuidade, dentro de uma perspectiva de lei universal unificadora. Ao distinguir planos, a cosmologia atual confirma processos de formação e transformação de astros. Diverge quanto à noção de eternidade absoluta já estabelecida. Trabalha com múltiplas interpretações físicas, não com uma lei suprema, unificada, comprovada.
Essa distinção preserva o rigor histórico e evita misturar linguagem metafísica com descrição científica.